Começou. Bom dia, então, para quem está aí do outro lado. Deixa eu tentar ficar aqui mais perto de vocês. Bem, companheiros e companheiras presentes. Eu fiz a correção das provas das APS de vocês. Em relação à prova, queria primeiro dizer que vocês estão de parabéns pela execução da prova. Semana passada e essa foram semanas bem agitadas, eu diria. Muita coisa para fazer, tanto vocês quanto a gente. Então eu queria agradecer, assim, de verdade, a colaboração de vocês. Não tive muito tempo de fazer isso no Instagram, esses lugares. Eu vou fazer ainda, prometo. Deixa a semana passar, que ainda tem que corrigir as provas de sábado. Mas queria dizer que vocês ajudaram muito, todo mundo participou, entregou os trabalhos, entregaram as provas. Algumas pessoas que não entregaram porque realmente, né, trancaram e tal. Então, tá tudo bem, Luciano. É cansar, semana de prova. No presencial é cansativo, no online é talvez um pouquinho pior, assim. Porque é muito ruim ficar sentado, vendo prova, lendo. E eu sou uma pessoa chata, que eu gosto de ler, entendeu? Ao invés de eu passar o olho e falar, tá tudo ali, dá certo, eu fico querendo ler o que a pessoa escreveu. E eu tenho que mudar, isso é uma autocrítica minha, assim, eu preciso dar uma maneirada, assim, senão eu vou realmente alcançar a minha estafa mental. Mas tudo bem. Então, assim, eu vi que o Fleury, ele colocou uns prints lá, né, das pessoas entregando a prova e tal. Eu, enfim, não tive muito tempo de fazer isso, mas eu queria dizer para vocês obrigado, assim, por vocês terem feito os trabalhos, terem entregue direitinho as provas. E vamos seguir, né, adiante. Vamos ver como o mundo vai se comportar daqui a essas próximas semanas. Ninguém tentou ser direto e se ferrou nada. Olha só, eu vou fazer uma correção da prova aqui com vocês. Bom, para começar, o que eu queria dizer desde já é que, na minha concepção, ninguém se ferrou. Né? Se ferrar numa prova que valia 8, ninguém tirou nota, tipo, vamos lá, para passar direto tem que ficar com 12, né? Fazer 6 mais 6, passar com 6. Ninguém tirou menos de 2. Então, ninguém precisa tirar 10 na A2, por exemplo. Ou ninguém tirou menos que 2 ainda, tem que tirar 11. Ninguém tem isso, então ninguém se ferrou, né? O que a gente conversou essas 2 últimas semanas que passaram, as 3 últimas, já não lembro mais, quando eu liberei a prova para vocês, as 2 últimas, né, quando vocês tiveram tempo de fazer a prova, é que eu não queria que a prova tivesse 10 folhas e que eu queria coisas específicas dentro da questão. Então, assim, a pessoa pode ter escrevido, a Prícia está falando aí, nossa, estava com medo de levar muito, de escrever muito, escrever pouco. A Prícia, desculpa falar, tá, gente? Eu sei que é antiético falar isso, mas ela escreveu pouco e ela tirou 8 na prova. Tirou a nota máxima. Então não era uma questão de escrever um livro e às vezes colocar coisa errada. E não era parabéns para todo mundo, né, Fabiane? Não é só para a Prícia, não, mas é só um exemplo. Para as pessoas que estão achando que escreveram pouco e se ferraram. Não foi isso que fez você se ferrar, só isso, tá, gente? É que realmente tem algumas coisas dentro de cada questão que eu gostaria que tivesse. Palavras-chave, assim, nas questões. E se algumas... E eu acabei que tive que ler, né? Mesmo as pessoas escreveram mais, assim, eu fui tentando ler para ver se eu encontrava aquele âmago da questão, sabe? E aí tiveram algumas pessoas que colocaram algumas coisas meio, né, diferentes do que seria.
muito poucas pessoas, né, erraram conteúdo mesmo, foram poucas pessoas. Mas algumas pessoas, apesar de escreverem muito, não colocaram alguma coisa. E algumas pessoas, apesar de não escreverem muito, também não colocaram algumas coisas. E aí eu fui tirando ponto, décimos, né, gente? Fui tirando décimos, tá? E aí deu o somatório da nota de vocês. Então, assim, nenhum de vocês, posso garantir isso, escreveu abobrinha na prova, baboseira e tal. Teve gente que deixou questões incompletas, teve gente que deixou questão em branco. As questões nesse formato, isso, né, eu assumo isso, eram questões que tinham assim, faça tal coisa, ponto. Depois, faça tal coisa. Depois, faça tal coisa. Então, assim, nessa de faça tal coisa, escreva tal coisa, às vezes uma das coisas que estava lá no enunciado ficou faltando, entendeu? É mais por isso, assim. E eu sei, assim, pô, a nossa matéria é sexta-feira. Então, assim, é no penúltimo dia hoje em dia, né? Porque ainda tem o sábado. Mas pô, no finalzinho já da semana. Eu sei que vocês já estavam com provas de segunda, de terça, de quarta, de quinta, tudo acumulando para fazer. Então, eu imagino que tenha sido aquela prova, uma das últimas da semana que vocês tentaram fazer para entregar correndo, mundial. E eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam também, gente. Assim como a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. Eu sei que tem gente que está aí, está trabalhando, buscando dinheiro, buscando jeito de conseguir sobreviver nesse. Ai, Alba, não fala isso para mim, não. Eu fico com dó, mas vamos pensar que podia ser pior, gente. Porque eu sei que está sendo custoso para quem, enfim, está com outras atividades, que não está simplesmente lá em casa esperando, né? Tem gente que tem mais facilidade, isso não é uma crítica, não, tá, gente? Parabéns para quem tem. Quem, enfim, ainda mora com os pais, né? Que são mais jovens e que, enfim, não tem que ficar arrumando casa, cuidando de filho, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Ainda assim, para essas pessoas deve ter sido bem complicado fazer esse acúmulo todo de provas. Porque a gente se adequa ao nosso ambiente, né, gente? Mas para quem ainda tem os outros afazeres domésticos ou de trabalho e está tendo que fazer faculdade nesse formato, eu imagino que deve estar sendo muito difícil. Então eu realmente queria parabenizar vocês todos. Assim, eu duvido muito. Eu sei que vocês podem estar razoavelmente frustrados, assim, meu Deus, não foi a nota que eu mais achava que ia tirar 10. A gente sempre acha, né, gente? Mas vocês também têm que pensar que uma coisa, assim, a gente cria muito uma expectativa em relação às coisas, né? E a nossa expectativa muitas vezes não é alcançada, aliás, na maioria das vezes, para todas as coisas da vida, essas expectativas não são alcançadas, né, gente? Já fica aí de conselho de faculdade e de vida para vocês. Criar expectativa é muito ruim, é realmente melhor criar um bicho do que criar expectativa. As provas nesse formato, né, como vocês tiveram consulta, uma semana para fazer e tal, não é que eu tenha sido rigoroso, mas eu estipulei metas em cada questão, assim, tem que ter isso nessa questão. Não era meta de quantidade, não, era meta de, pô, se falar disso, eu vou dar certo. Então, algumas pessoas não falaram sobre determinado ponto que eu achava que era fundamental em algumas questões. Então, se faltou aquele pontinho ali naquela questão, eu provavelmente tirei alguns décimos de você. Mas eu tirei. A 2 eu sei que me ferrei, ótimo. Mas eu tentei tirar o mínimo de ponto possível e tentei ser coerente. Assim, se eu tirei 0,25 de quem não botou uma coisa. Eu comecei por ordem alfabética, tá, gente? Eu tenho meus toques, tá? Me perdoe, Brasil. Mas aí eu fui lá na ordem, né? Então, se pô, a pessoa lá com a letra A, eu tirei ponto, porque a pessoa não botou aquilo exatamente como eu queria. Em todas as outras provas dali para baixo, eu tive que fazer igual. Então, às vezes, tinha uma pessoa porque eu vi que escreveu pra caramba, mas não colocou exatamente aquilo que eu queria. Sim, infelizmente, eu tive que considerar o mesmo termo, sabe? O mesmo conceito, para tentar fazer igual para todo mundo, entendeu? Então, às vezes, eu sei que às vezes a pessoa escreveu um patacão de texto, assim, faltou aquele detalhe da questão que eu gostaria. Cara, dá pena, você falou, pô, você se esforçou pra caramba, mas ela não botou exatamente o que eu precisava na questão. E eu tirei pontos de todo mundo que não botou. Então não é justo eu beneficiar só porque a pessoa escreveu muito, sabe?
Então, assim, eu tentei ser o máximo de justo possível, mas é difícil também, gente. E qualquer sinalização que vocês perceberem, tipo, mas eu achava que eu tinha tirado 5, tirei 6, minha nota tá muito alta. Fala comigo que eu abaixo um pouquinho, só vocês entrarem em contato no privado daqui a pouco. Eu não consegui, foi humanamente impossível. Eu achei que estava fácil, mas por estar fácil, talvez eu tenha criado também a minha expectativa de vocês escreverem uma coisa nas questões que talvez eu não tenha alcançado a minha expectativa também. Né? Mas, enfim. Pois é, eu botei as questões com complementos, né? Assim. Enfim. Eu vou fazer a revisão, então, e aí a gente vê as questões, e aí vocês pensem. Se vocês acham que a nota está maior do que deveria, fala comigo que eu vejo se abaixo. Se vocês acham que a nota está menor do que deveria, fala comigo que eu vejo se tem como aumentar alguma coisa. Mas lembrem sempre que é uma faca de dois gumes, né? Quando a gente pede para ver uma revisão, para de vergonha. Não, sério, a gente pode, eu posso reler e falar assim, caraca, ainda tá faltando mais coisa, mas é difícil, né? Geralmente tá tudo certo. Bom, o que pode ter acontecido muitas vezes, né? Eu ter diminuído o ponto, diminuído mais do que deveria, ou aumentado mais do que deveria, contar errado, sabe? Essas coisas acontecem mesmo. Eu só não consegui, isso que eu ia falar. Eu só não consegui colocar o que você errou em todas as provas, assim. Tipo, caraca, pegar a prova da Fabiana e falar, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Prova da Cláudia, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Não tem como, gente. Foi humanamente impossível. Assim. Se eu fizesse isso, eu acho que eu estaria até hoje corrigindo ainda, estaria na letra F ainda, se bobear. Mas quem tiver realmente... Pô, eu acho que a minha prova tá igual de fulano de tal. Curioso. Mas enfim, eu acho que a minha prova tá igual de fulano de tal. E ela tirou 8 e eu tirei 5. Aí a gente conversa, a gente pode ver se de repente eu contei errado, somei errado, vamos ver, tá? Para quem tiver com dificuldade, aí é só a gente entrar em contato, mas a gente fala no privado depois também, não vamos falar aqui não, que aqui, enfim, né? Eu já fui super antiético falando da nota da Prícia aí, mas foi uma nota boa, pelo menos, né? Vê a nota de novo, e lembra que eu tenho meu tico, meu teco, eu sou da neuro, né, gente? Sou da neuro, não bate bem. Mas eu acho que eu sou meio tudo certo. Tenho a impressão. Eu vou falar das questões, aí vocês deem uma olhada no que eu vou falar. E aí, quem quiser, enfim, ver se na sua questão tá desse jeito, se não tá e tal, para ver se não faltou determinada coisa. Eu não vou lembrar exatamente tudo que todo mundo botou em todas as questões que fez eu tirar ponto, mas algumas coisas talvez eu lembre para sinalizar, falar, a pessoa que fez isso, tá? Tá, Fabiane, mas é bom rever, né, gente? Vamos rever. Eu vou achar a prova aqui rapidamente. Projetar a prova aqui. Projetar. Aqui, projetando a prova. Vamos lá, senhores. Então, a primeira questão da prova era para a gente escrever o que era potencial de repouso, o que era potencial graduado, o que era potencial de ação. Então, já de antemão, tinha que ter essas 3 descrições, né? Bom, fica a dica aí já para algumas pessoas. Segunda parte era indicar os números no gráfico. E aí, galera, a Laís, algumas pessoas e tal, fizeram até umas linhas aqui e tal, e eu falei que não era para vocês considerarem exatamente o lugar do número. Lembra que eu falei isso quando eu li a prova para vocês? A ideia era que vocês falassem dessas regiões que estão querendo indicar nos números, né? Mas, enfim, em geral, galera, na número 1 aqui, são esses potenciais, né, que não alcançam o limiar, a gente chama o número 1 de potencial graduado, né? São as tentativas de alcance do limiar que não chegam. Então, 1 era potencial graduado, né, galera? O 2 é o momento que esse potencial vem, ó, e atinge as ondas, né? A onda de polarização vem, atinge o limiar,
Então, 2, quem botou? Potencial de ação, potencial de disparo, despolarização, também estava certo. O 3 é a descida, né, que a gente chama de repolarização. O 4 podia ser após hiperpolarização ou a hiperpolarização, não tem problema. E o 5 era o potencial de repouso ou restauração, tá? Então, para quem colocou nomes diferentes desse em qualquer um desses números, eu também dei uma diminuída nos décimos, tá? Muita gente colocou um como potencial de repouso. Só que o potencial de repouso é quando não tem nenhuma onda acontecendo aqui no início, né? Se você, nesse início, que está no repouso, você começa a ter potenciais graduados, você está no momento de potenciais graduados, ou na subida dele ou na descida dele. Ou na subida dele ou na descida dele, tá? É super compreensível, tá? Quem colocou potencial de repouso nessa, mas não era o que eu gostaria que vocês colocassem como minha expectativa de resposta. Então, eu tô ótimo, Jennifer. Eu tô bem, sim. É que esse bigode aqui é porque... Tá, enfim. Eu já falei pra vocês isso, eu acho. Eu tô cortando meu cabelo em casa, gente, com a máquina, né? E a minha máquina, o pente, é super grande, eu não consigo passar aqui no bigode, ele fica machucando e tal. Mas eu vou ter que dar um jeito. Ou eu vou cortar de vez, né? Ou eu vou... Porque eu não vou virar bigodudo, não. Fiquem tranquilos, tá? 2. Ao encontrar o neurônio, a célula, o próximo neurônio ou a próxima célula efetora, essa onda faz, então, a transmissão sináptica, né? O potencial elétrico vira... Ou passa eletricamente ou vira química e volta a ficar elétrico, né? Aí era para descrever os acontecimentos que determinam a transmissão, né, galera, para a próxima célula. Tanto os acontecimentos da elétrica quanto os acontecimentos da química. Então vamos lá, galera. De você falando para vocês, aparência tá o quê, ódio? Então, nessa questão 2, assim, eu gostaria muito que vocês falassem dessa, então, da onda de despolarização chegando, né? Ou enfim, né? O sinal elétrico chegando no botão pré-sináptico, a chegada daquela, né, da inversão de cargas, né? Abrindo os canais de cálcio, cálcio entra, a vesícula sinapse, né? Sináptica migra, funde, expulsa os neurotransmissores na fenda, os receptores do neurônio pós captam esse transmissor, abrem todos os canais de sódio e realizam a passagem da inversão de carga para a célula seguinte. Na sinapse elétrica, que ia ter inversão de cargas, né? Essa inversão de cargas ia chegar no botão pré-sináptico e ia passar automaticamente pelas junções comunicantes, pelos túbulos T, e passar pela membrana, para a membrana pós, e ia desenvolver uma sinapse, né? Transmissão contínua e tal, de forma rítmica e automática. Era para descrever esses dois acontecimentos. Então, não era para você colocar, né, um testamento de 20 páginas, com todos aqueles slides, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Teve gente que colocou isso, eu vi que pegou 2 slides, inclusive. E teve gente que foi bem mais tranquilo, mas escreveu, principalmente essa migração, né? A abertura dos canais de cálcio, a migração das vesículas, a liberação da fenda, a abertura dos canais de sódio, né? Quando acontece a junção do transmissor com o receptor. Então, esses acontecimentos, principalmente na sinapse química, né, galera, são meio que fundamentais, não tinha muito escapatória. Eu gostaria muito que vocês tivessem escrito sobre isso. Teve muita gente nessa questão 2 que colocou assim, o potencial elétrico chega no botão pré-sináptico, os transmissores são liberados, vira para a sinapse química, o mediador químico é liberado, a outra célula recebe o receptor e transforma em potencial elétrico. Então, assim, não é que está errado, tanto que eu não dei 0 em nenhuma dessas questões, quem escreveu só isso. Só que eu gostaria que vocês tivessem escrito os acontecimentos, né, como se fosse uma etapazinha, né, uma atrás da outra. Podia ser um parágrafo super curto, mas que explicasse um acontecimento depois do outro, numa sequenciazinha, né? Beleza? Bem, terceiro. Função do neurônio aferente e eferente.
prefiro nem comentar. Aí, ó, oligodendrócito, célula de Chivan, a importância da mielina. Queria que vocês escrevessem sobre ela, né? Fazer aquele isolamento protetivo e, obviamente, da condução saltatória, que ela acelera a condução dos impulsos elétricos, né? Abertura de canais de sódio, nos nós de Ranvier e tal. Teve gente ainda, não precisava colocar, tá, gente? Teve gente que colocou ainda essa questão dos oligodendrócitos produzirem uma mielina não regenerável e a célula de Chivan produzir uma mielina que é regenerável, isso é importante para a reabilitação também dos nervos e tal. Mas não era nem fundamental escrever isso, era só para escrever realmente a questão do isolamento, da condição rápida, e o aferente, né, levando informações sensitivas e sensoriais do sistema nervoso central, e o eferente saindo do sistema nervoso central, levando informações de contrações musculares para os músculos do corpo, né? Essa questão foi bem tranquila, a grande maioria de vocês acertou completamente. Algumas pessoas só que deixaram de escrever essa questão do isolamento, da proteção da mielina, que perderam alguns décimos também, tá? Galera, vamos lá. Eu não tô olhando o que vocês estão escrevendo, não, tá? Eu tô indo, depois eu vejo que vocês não estão escrevendo nada. Que bom. Descrever o transporte passivo e o transporte ativo de membrana, identificando o momento que cada um funciona no corpo, vírgula, e os seus tipos. Vamos lá. Primeira coisa era dizer o que é um transporte passivo, o que é um transporte ativo. Dizer lá que o passivo, né, não gasta energia e o ativo gasta. Isso a grande maioria de vocês também escreveu, tanto que ninguém zerou essa também não, tá? Depois, galera, tinha que falar um momento que cada um tem um transporte passivo ali e tem um transporte ativo aqui, né? Então, pô, dá um exemplo de transporte passivo, uma difusão simples de partículas lá no pulmão, que a gente falou pra caramba, né? E tem aquela troca dos gases, uma difusão. Bomba de sódio de potássio, acontece o tempo todo lá no nosso neurônio, né? E os seus tipos. Então, eu gostaria que vocês colocassem na questão difusão simples, aquela troca de partículas de maior concentração ou menor concentração, né? Tem que descrever os seus tipos, né, galera? Difusão facilitada, uso uma proteína carregadora, osmose, transporte de líquido para melhorar a concentração e ficar isotônico. Bomba de sódio de potássio, né, que foi o que a gente mais falou. Também a gente falou da bomba de cálcio, como é transporte ativo. Beleza? Tinha que só dar uma descrevida nos transportes. Descrevida, não sei se existe, mas uma descrição dos transportes. Explicar um exemplo qualquer no corpo e falar que é transporte ativo e transporte passivo. Nessa questão, teve uma galera que só falou de só falou do passivo. Teve uma galera que só falou que era passivo e que era ativo, e falou de exemplo no corpo, mas não descreveu o que era difusão, o que era bomba de sódio de potássio. Teve gente que na hora de escrever a bomba de sódio de potássio só falou, transporte ativo e gasta energia. Então, assim, isso é a definição do transporte ativo. O que é a bomba de sódio de potássio? É quando vai lá 3 sódios, 2 potássios. Descrever um pouquinho, né, galera? É a minha expectativa, tá, gente? Não era vocês fazerem um testamento, era só descrever basicamente como é uma bomba de sódio de potássio. Dizer que é um transporte ativo vai ser redundante, porque, bom, um transporte ativo significa que gasta energia, já está dito. Como é o transporte ativo da bomba de sódio de potássio? Era isso. Porta giratória, tem uma galera que escreveu que era uma porta giratória, sai 3, entra 2, aquela história. Tá? Era o que eu gostaria que tivesse nessa questão 4 também, para ficar completinho, assim, né, o ponto todo. E na questão 5, descrever simpático e parasimpático, exemplificando com uma situação de vida real. Então, era para criar uma situação do simpático e uma situação do parasimpático, né? Que explique lá os dois sistemas, tá? Então, primeira parte da questão, queria que vocês dissessem simpático, 2 pontos. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a sudorese, aumenta todas as respostas simpáticas. Respostas parasimpáticas. Digestão, sono, né, vigília, aquela história toda, né? Aí 2 exemplos da vida real. Teve um muito bom. Não vou lembrar quem fez. Também ser da vergonha, né? Alguém botou assim, quando o Rodrigo
dar nota. Uma vez, um exemplo comigo, eu não vou lembrar agora, mas eu ri vendo aquilo. Aí era uma resposta simpática. Ah, quando o Rodrigo percebe não sei o que, aí uma resposta parasimpática, ele diminui batimento, diminui frequência, não sei o que. Então era só dar exemplos de vida mesmo. Eita, tô cuspindo a vez. Exemplos de vida real, que você ativaria o sistema simpático, né, de estresse, de luta, e que você também ativaria o parasimpático para voltar à sua homeostase, né? Um ativa e desativa, né? Um ativa e outro desativa, eles são antagônicos. Eram dois. Tá gravando sim, Brenda. Eram dois, o simpático e o parasimpático. Era para criar a situação, explique quais as respostas ele vai apresentar para uma situação que ativa o simpático, quanto uma situação para ativar o parasimpático. Tá? Então, tinha que ter duas situações, os dois exemplos de cada um dos sistemas dizer. Teve muita gente nessa questão que simplesmente deu as duas situações e não descreveu as respostas simpáticas que existem no corpo. Então, assim, a pessoa está vendo uma moto com duas pessoas vindo na direção dela. Ativou o sistema simpático, que aumenta a frequência, aumenta a respiração. Beleza. Mas aí cita algumas coisas do sistema simpático, mas que não são as respostas, né, simpáticas todas. Falou só as que tem quando vê a moto, que é ficar nervosa, agitada. Então, eu considerei, eu não dei zero para ninguém, mais uma vez, não dei zero para ninguém. Mas eu gostaria que tivesse descrito as respostas simpáticas, descrito as respostas parasimpáticas, e depois as duas situações de vida real. Tá bom? Por isso que estava ali, ó, descreva as respostas simpáticas e parasimpáticas, exemplificando com situação de vida real. Então, tinha que exemplificar essas respostas simpáticas e essas respostas parasimpáticas em situações de vida real, criando duas situações de vida real, uma simpática e uma parasimpática. Beleza? Foi basicamente isso, assim. Mas eu sei também, é o que eu estava falando com vocês, que foi o que a gente conversou até uma semana antes, quando a gente estava falando de APS e tal, né? Bom dia. Era uma prova que, por mais que tivesse conteúdo teórico, assim, nossa, tem que dizer o que é transporte ativo e tal, é muito pessoal também, né? Então, essas criações aí de situações de vida, era para vocês criarem. Teve muitas criações bacaninhas, assim, mesmo, assim. E eu, às vezes, ficava até com pena, falando assim, caraca, eu queria dar um ponto inteiro. Mas a pessoa não descreveu as respostas, sabe? Então foi mais por isso. Eu senti falta de algumas descrições. Quando eu botava descreva, é para descrever, né, gente? Eu sei que eu pedi assim, sejam coesos, né? Sejam concisos, não vai ficar uma prova de 10 páginas. Mas também não precisa deixar de colocar as coisas que estão pedidas no enunciado, né? Se você deixa de colocar o que está no enunciado para tentar resumir, acaba que você fica perdendo décimo aí de bobeira. Certo? Mas aí todos vocês que tiverem aí. A minha deu 3 folhas, pois é. Mesmo que vocês achem que, pô, não, pela correção eu acho que eu botei tudo isso aí. Aí depois daqui. Miriam, tu pai, tu tirou uma notão também, não vou nem falar sua nota. Mas quem achar aí que tá né, achando que foi prejudicado por alguma coisa e tal, a gente conversa depois daqui no privado, tá? Não comenta não, Fabiano. Tá ali, ó, Então, Miriam, eu tentei considerar o máximo que eu pude. Só que eu também tinha que ser justo com as pessoas que colocaram as coisas que eu gostaria. E aí, por mais que às vezes você... no Zap, Alba. Por mais que você veja que a pessoa, putz, grilos, quase alcançou a ideia, mas não alcançou, e eu já tirei ponto de 5 pessoas antes porque elas não alcançaram, aí é injusto eu dar para um só. Apesar de eu ver que a pessoa se esforçou, tentou tentar ter algum tipo de noção de justiça, assim, né? Eu tô com a mão no coração, gente. A turma de vocês, então, super gosto. Tem turma que eu tô corrigindo com um pouco mais de seriedade, assim. Mas tem uma de vocês eu olhar e falar, olha só quem é, ia corrigindo. Só que, cara, tem que ser justo, né? Se eu tirei ponto de uma pessoa porque não botou uma coisa, eu não posso dar ponto para outra por não ter colocado, entendeu? Senão, fica injusto. Mas, enfim, dúvidas e afins, a gente conversa
Depois daqui, vou estar no WhatsApp em algum lugar da minha casa aí. Está mais confuso. Acho que eu vou te adivinhar o que você queria. Então, Bia, na verdade não é uma questão de adivinhar, não. Era questão de ler o enunciado só, gente. Tá no enunciado. Descreva as respostas simpáticas e parasimpáticas. Se a pessoa coloca só os dois casos clínicos lá, as duas questões de vida real, a questão está incompleta, né, gente? Entendeu? Tipo, descreva os acontecimentos das sinapses, elétrica e química. A pessoa colocou só da química, tá errado, né, gente? Da número 1, potencial de repouso, potencial de ação, potencial graduado. As descrições estão em qualquer. Se você botar no Google, aparece uma descrição para isso, né, galera? Aí, do da 1, assim, cara, potencial graduado é potencial graduado, gente. Não tem como você botar repouso, entendeu? Embora a Laís, por exemplo, a Laís fez uma linha assim para falar assim: Rodrigo, estou vendo que está o 1 está exatamente embaixo da linha para do menos 70. Eu entendo, compreendo, mas entendam também que eu falei que eu não estava considerando exatamente a régua ali da linha. Era para vocês considerarem aquele momento. Se vocês forem considerar a régua, o 1 e o 2 eram repouso, gente. O 1 era para falar dos potenciais graduados, o 2 era para falar do potencial de ação. Mas também, galera, todo mundo que errou esse detalhezinho da 1 perdeu décimos muito poucos. Porque vocês não foram mal. Eu sei que foi que vocês não foram mal. E eu entendo, a questão do gráfico, eu sei que vocês vão ficar chateados, tristes, mas é isso. Depois a gente conversa. De décimo em décimo, ninguém se. Olha, Beatriz Teixeira. Quem é que se arrasou nessa prova? Olha, sinceramente, nenhum de vocês, eu posso falar isso, vai ficar com nota abaixo da média. Então ninguém se arrasou na prova. Vocês estavam com a expectativa de vocês achando lá, mirando no 10, e eu sei que é horrível essa questão de expectativa. Mas é isso, assim, pensando que é uma prova também que estão tiveram a possibilidade de fazer em casa, a gente tem que ser um pouquinho mais chatinho nas correções que a gente gostaria, sabe? E essa questão 1 do gráfico, eu me lembro especificamente, está gravado aqui, né? Mas eu me lembro de eu falar assim, galera, não é para considerar o que está exatamente embaixo ali da reguinha, não. Eu me lembro de falar isso para vocês. E vocês que estão aí, eu sei que estão sempre aqui na aula ao vivo. Quem não fica aqui de vez em quando, eu sei, né, galera? Pode falar assim, mas você não falou isso, mas vocês sabem o que eu falei. Então, assim, e mesmo assim, galera, quem errou essa questão do gráfico da 1 perdeu décimos, galera. Eu pego leve sempre. Gente, vocês, olha só. Quem não tirou 8 na prova, tirou notas perto de 8, perto de 7. Ninguém tirou nota tão abaixo assim. E as pessoas tiraram umas notas um pouco mais abaixo, é porque realmente ficaram devendo coisas em várias questões. Aí foi perdendo décimos em várias, entendeu? Ninguém tirou 0 na questão inteira, assim. A não ser que tenha deixado em branco, né? Então, enfim, entendo as solicitações. Quem realmente quiser conversar sobre a prova em si, depois a gente conversa. Eu sei, eu sei. Não precisa falar isso pra mim, não, Fabiano. Tudo chorando de barriga cheia, esse povo aí, ó. Vamos lá, senhores. Aí hoje, então, na verdade, no meu calendário, se a gente estivesse na aula presencial, né, gente? Aquelas bolinhas que saem agora, sonho, né? Hoje seria a nossa vista de prova. Então não teria uma matéria específica para ser dada hoje para vocês, no meu caderninho de anotações do semestre. Mas, como tudo mudou, né? A solicitação dos coordenadores dessa semana é que a gente fizesse lançamento de conteúdo para todas as turmas que tivessem 3 ou 4 tempos. Então, a turma de vocês é de 3 tempos. Foi solicitado, não sei se todo mundo está fazendo isso não, né? A gente está lançou a vista aí, beijo me livre, não quero saber da vida de ninguém. Foi solicitado que a gente desse conteúdo para vocês junto com a vista.
Miriam, a A2 é tua. Vai por mim. Cola comigo. E aí, galera, eu vou dar um conteúdo para vocês que, na verdade, se me lembro bem, nós já conhecemos esse conteúdo. Quem olhou a aula lá no WhatsApp, lá no Classroom que eu botei, vocês já viram que hoje a gente vai falar rapidinho, uma introdução do que a gente vai ver nessa segunda parte da matéria, que são as interações do nosso ambiente conosco através dos sentidos. Então a gente vai hoje conversar como que esses sentidos são... Fabiane revoltou e saiu, é isso mesmo? Olha bem. Como que esses sentidos vão funcionar na nossa cabeça. Como que a gente vai interpretar, como que chega, como que sai, como é que acontece, né? Falar da APS. A APS foi todo mundo mara. Poucas pessoas perderam pontos nas APS. Quem perdeu ponto foi mais porque não apresentou. Vou falar também, Carol. Foi porque não apresentou ou porque não entregou. Coisas do tipo. Tá. Achei super injusto, assim. Eu acho injusto nesse período que a gente está vivendo, ter não foi trabalho em grupo ainda, ficar tirando ponto por causa de detalhe, eu acho bobeira. Coisas da minha cabeça. Então, galera, vamos começar esse negócio, né? A gente hoje, então... Ih, gente, eu preciso... O tomo que eu levei. Para com isso. Ai, gente, vocês são tão dramáticos. Sinceramente, vocês não eram assim no primeiro período. O que está acontecendo com vocês? Vocês não eram assim. Ah, a Fabiane voltou. Achei que tinha revoltado, tinha desistido. Saiu daqui direto para trancar a matéria. Ah, tá. Eu não vi as outras provas. Por quê, Carol? Foi tudo difícil ou falso? Não entendi. Explica aí enquanto eu abro a aula aqui. Foi terrível. Mas só que não termina. Gente, eu não aguento mais essa quarentena, esse isolamento. Eu não aguento mais, sinceramente. Meu Deus. Nós vamos fingir lucidez, né? Enquanto aparentemente temos. Mas em compensação também, olha, vou falar para vocês. Ontem tive uma notícia horrível, assim, uma médica que trabalhou comigo muitos anos lá no Albert. Descobri que ela está internada no West Door com Covid. Está entubada com amino, com noradrenalina. Horrível, gente. Mara Estelita. Vou até ver se eu descubro notícia dela hoje. Doença filha de uma mãe, né, cara? Realmente, a gente tem que se preocupar, não tem jeito. Mas que esse isolamento tá cansativo, tá, né, gente? Tô doido pra voltar ao normal. É uma pena, gosto muito dela. Uma das médicas mais bacanas que eu trabalhei na minha vida, assim. Acontece, né? Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. É Covid, Fabiane. Essa coronavírus doido aí. Então, meu paciente morreu. A gente soube já. Muitos amigos meus que são fisioterapeutas que estão no CTI estão com sintomas, mas estão bem, assim, estão em casa fica 15 dias em casa, né, de isolamento. E aí fica em quarentena mesmo, assim, fica no quarto, não pode ficar, né, o pessoal da casa e tal. Mas, graças a Deus, espero que continue assim, inclusive, vou achar uma madeira aqui, gente. Que nenhum amigo próximo, assim, tenha a parte grave, né? Porque essa doença é fogo. A impressão que eu tenho, gente, sinceramente, é que não escolhe muito, né? Tipo, tem gente que não tem comorbidade nenhuma e que tá realmente ficando grave, assim. É uma pena. Coisas. Ai, torcer para todo mundo continuar bem, né? Em muitos lugares, cara. E eu acho que ainda vai piorar muito, infelizmente. Piorar no sentido, assim, de a gente descobrir ainda muitas pessoas próximas foram doentes, assim. Manda aqui para vocês, André. Perdi a conversa aí. Meu cunhado secou da noite pro dia.
Quem é bagunceiro aí do fundo, gente? Quem é bagunceiro aí do fundo que a André tá falando? Ah, os meus filhos são dois bagunceiros, André. As crianças estão lá no primeiro andar, pelo jeito, com uma flauta. Pelo que eu tô ouvindo, tem uma flauta tocando, ó. Mas tudo bem. Finge que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos começar essa aula. Quanto antes começa, antes termina, né, gente? Afinadíssimos, uma coisa incrível. Quem vê assim pensa que a mãe não tá lá, mas a mãe tá e sabe que eu tô dando aula. Mas tudo bem. É assim a vida, né? Ai, vamos lá. Bom, amigos, então vamos nós. Hoje nossa introdução a essa segunda parte da matéria. A gente vai ter que falar sobre os nervos cranianos de novo. Revendo esses nervos cranianos, então, né? Lembram? São 12 pares. Teve até musiquinha de nervo craniano. Cadê o Davi nessas horas? Davi não entrou de novo, aquele safado, né? Deixa eu ver se eu mando uma mensagem pro Davi. Ah, não vou achar o Davi rápido aqui. 12 pares cranianos, numerados numa sequência, né? Crânio, caudal, de cima para baixo. Os primeiros e segundos pares ficam mais em encéfalo, né? E os outros vão ficar no tronco encefálico. A gente tem, então, o nervo craniano com uma porção intracrânio, né? Dentro do crânio. Uma porção do nervo que passa pelos ossos do crânio, né? Para saírem aqui para fora, né? Sair para fora, enfim. E a porção extracraniana do nervo que fica fora do osso, né? Vocês lembram, né, gente? Bom, então a gente tem, né, nosso trato olfatório, nosso quiasma óptico, ó lá, que a gente lembra que a gente viu até na peça, né, ele cortado no meio, mas ele fica juntinho quando o cérebro está junto, né? Que é aquele X, onde os nervos ópticos se cruzam. Aí depois você vai ter lá dentro, né, um nervo oculomotor, depois aqui o troclear, que é o quarto par. Depois você tem o trigêmeo, que é o quinto lá na ponte, né? Ó, terceiro e quarto do mesencéfalo que saem, ó. Aí isso aqui tudo é o mesencéfalo. Lembra? A primeira parte lá do MPB, M, mesencéfalo. Ponte é aqui no meio, ó. Aí você tem o quinto, que é o trigêmeo, o sexto, que é o abducente. A gente tem o sétimo par, que é o facial, né? E o oitavo, que é o vestíbulo coclear, que tem essas origens, né? A raiz desses nervos da ponte. E do bulbo, que é aquela parte de baixo, você tem a saída de mais 4 nervos, lembra? O glossofaríngeo, ó, o vago, bem grandão, o acessório pequenininho aqui do bulbo saindo, e lá do meio do bulbo sai o hipoglosso, tá? Então a gente tem os 12 pares, naquela saída crânio-caudal, né, de cima para baixo. A maioria sai do tronco encefálico, né, tem seus núcleos lá no tronco encefálico. Mas o primeiro e o segundo, né, o primeiro sai do telencéfalo, o segundo sai do diencéfalo, como origens principais, né? Bom, nossos nervos cranianos, que são esses nervos que vão gerar os principais sentidos da gente, né? São nervos que podem ser eferentes, né, que a gente já viu, vocês sabem, eles fizeram até na prova direitinho, ou motores, né? Aferentes ou sensoriais sensitivos, e podem ser mistos, né? Então, alguns nervos são sensitivos, alguns nervos são motores, alguns nervos são mistos. Fibras nervosas, né, que é o tipo de neurônio que está levando essa informação, a gente tem tipos diferentes, tá? Beleza. A gente tem fibras chamadas fibras aferentes, então são fibras sensitivas, né? Somáticas. E somáticas gerais, que são fibras que vão levar para o nosso sistema nervoso impulsos somáticos. O que é um impulso somático? Tato, dor, temperatura, pressão, propriocepção é percepção. A boca está fechada, o olho está fechado, o nariz está fazendo cheiro ruim. Para eu perceber isso, né, eu mexendo no meu corpo sem eu olhar, eu consigo perceber porque eu tenho receptores na minha pele que dão uma percepção no meu corpo, né? A gente chama isso de propriocepção. Quem leva essa informação para o nosso cérebro, né,
da sensibilidade da face da gente é o nosso nervo trigêmeo, nosso quinto par, que são fibras aferentes, somáticas gerais. O que eu quero que vocês saibam, então, dessa parte? O nome da fibra nervosa, tá? Essas fibras são aferentes, então são sensitivas, né? Se são somáticas, elas levam a sensibilidade, que a gente chama de sensibilidade somática, que são as sensibilidades básicas, que a gente tem também no nosso corpo todo, né? Tato, dor, temperatura, pressão, tudo isso a gente tem no corpo todo através de fibras aferentes somáticas, tá? A gente tem as fibras aferentes das vísceras da gente, né? Que vão conduzir para o nosso sistema nervoso receptores que estão nas nossas vísceras, que é aquela parte do sistema nervoso autônomo que a gente conversou, né? Então eu estou com uma dor no estômago, estou com uma dor nos rins, estou com uma dor intestinal. Essa dor, essa aferência dolorosa, né? São fibras aferentes das vísceras, não são somáticas, né? Por mais que leve dor, é uma dor visceral, então a gente chama essa fibra de fibra visceral, tá? Então é uma fibra aferente, né? Porque sobe, e visceral. A gente tem as aferências somáticas e especiais. Quem são as fibras que levam, então, sensações especiais para a gente? São as fibras dos nervos, né, dos neurônios, que têm, então, impulsos dos nossos sentidos, como as fibras que vão levar a informação da nossa visão, da nossa audição, do nosso equilíbrio, né? São as fibras, então, aferentes, somáticas e especiais. E também temos as viscerais especiais, que também são dos nossos sentidos. As especiais são sempre dos sentidos, tá, gente? A diferença da somática para visceral, para ser especial, é que as viscerais especiais vão estar levando impulsos aferentes, né, em vísceras do nosso corpo. Então a gente considera, né, nossa camada interna nasal como se fosse, na nossa cavidade nasal, como se fosse uma víscera. A gustação é na língua, que é um órgão nosso, é uma víscera nossa, é um órgão nosso. Então, gustação, nosso paladar e nosso olfato são consideradas, então, fibras aferentes, viscerais, do tipo especial. Tá? Então, somáticas especiais, visão, audição e equilíbrio. Viscerais especiais, paladar e olfato. Tá? Bom, essas são as aferentes, então. Somáticas especiais, somáticas gerais. Viscerais especiais, viscerais gerais. Tá? 4 tipos. As eferentes, né, que são as que descem a informação. A gente tem a eferente clássica, que é a eferente somática, que leva informação do nosso músculo contraído. Tá? Temos as eferentes das vísceras gerais, que vão levar, então, para a nossa musculatura lisa, nossa musculatura cardíaca e para as nossas glândulas do corpo, contrações. E temos as eferentes viscerais especiais, que vão levar para os nossos músculos estriados dos nossos arcos branquiais, que são os músculos da nossa mastigação, que é do trigêmeo também. Beleza? Então a gente tem 3 tipos de eferências. A mais usada, mais tem que saber, né? É a eferência somática normal. E a gente tem 4 tipos de aferências, tá? As 2 somáticas e as 2 viscerais. Tá fácil, né, gente? Como diria o dinossauro, não tá fácil para ninguém. Caiu a boca, coitado. Ele não consegue pegar. Ai, gente. Então, ó, esses são os 12 pares, né? Esses 12 pares vão ter fibras de todos esses tipos, tá? Ou mistas, mais de um tipo no mesmo nervo. E a gente vai ver um por um agora. O que é importante pra gente, galera? A gente vai ter que saber os 12 pares de novo? Não, você não tem que saber. Os pares que levam visão, olfato, paladar, audição, principalmente, tá? O tato em si, o tato do corpo todo, são fibras aferentes somáticas gerais, né? No rosto, quem dá o tato é o trigêmeo. E no corpo são todos os nervos que saem da medula. Então a gente vai falar também de tato nesse período, mas não pensando em nervo craniano especificamente, tá?
Bom, então são 12 pares. O primeiro e o segundo estão lá no sistema nervoso central, que a gente viu, né? Os outros vão estar conexões de nervos periféricos, né? Bom, quais nervos são utilizados para a gente ter o nosso sentido, galera? Então, o primeiro sentido que a gente está vendo ali, o garotinho japonês ali cheirando uma flor. Esse sentido é o olfato. Que nervo que dá o olfato para a gente? O olfatório, né? Que é o nervo que está um em cada narina da gente, leva informação lá para o nosso telencéfalo, né? Lá para o nosso centro de olfação, e depois vai ser aquela área de associação acontece aqui no temporal da gente, tá? Olfato. Então a gente vai estudar o olfatório. Tato. São as nossas fibras aferentes somáticas gerais no corpo todo, inclusive no rosto é o trigêmeo, tá? No corpo são os nervos da medula da gente, os nervos espinhais, né, de cada região do nosso braço, do nosso tronco, da nossa perna. Audição, nosso oitavo par, nosso par vestíbulo coclear. Visão, nosso segundo par, nervo óptico, né? E o paladar, que é o nosso nervo facial, que dá naqueles 2/3 da frente da língua, e o glossofaríngeo, né, que dá no terço posterior da língua. A gente vai estudar esses nervos hoje mais firmemente, tá? Tá acontecendo uma revolução lá embaixo, tá tudo bem. Ouço gritos. Continuo ouvindo. Rapidinho, deixa eu ver se tá todo mundo vivo. Mandei um WhatsApp. Beleza, primeiro par, então, é o nervo olfatório, né, gente? Vai levar impulsos referentes ao nosso olfato, à nossa olfação. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês não falam nada, eu me sinto tão só, deixa eu ver vocês. Ninguém tá falando nada, é isso mesmo. Pai moderno é ótimo, não está incomodando. Isso, anota aí, gente. Mas fala, alguém liga o microfone, pelo menos, e fala comigo. Me sinto muito sozinho, sem falar com ninguém. Eu estou ficando carente, tá, gente? Eu não sei nada do que você está falando, Rodrigo. Só para você imaginar a minha cara de perdida de todas as aulas. Sou eu, Brenda. Ah, Brenda, fala comigo. Miriam também. Miriam gosta de falar que eu sei. Então, você estava sentindo falta de eu falar que eu não sei o que você está falando? Eu não sei o que você está falando. Você sabe sim que teve trabalho de nervos cranianos. Você lembra muito bem. Bem, mas eu só decorei, Rodrigo. Eu decorei e acabou. Eu não aprendi, não. Tudo bem. Vamos rever, de qualquer forma, os 12 agora. Ó. Primeiro é o olfatório. Vai levar, então, os impulsos para a gente sentir o olfato lá em cima, né? O que acontece com o nosso nervo olfatório? A gente vai ver isso, vai ter uma aula só de olfato, tá, gente? Então, hoje é uma introdução à vida aí. Então, a gente vai ter receptores químicos, tá, no nosso nariz, que vai levar esse impulso até o lugar que a gente chamou de bulbo olfativo, que estava naquela foto que a gente viu agora há pouco, né? E aí, como isso vai acontecer? Na parte superior das nossas fossas nasais, a gente vai ter esse impulso levado pela membrana olfatória, e aí as células olfatórias presentes vão emitir prolongamentos que terminam formando vesículas, ou também chamados de dilatações, que vão ser cílios, tá? No nosso nariz. A gente tem fibras aferentes, viscerais e especiais, né? O olfato e a língua são vísceras considerados, tá, galera? Nariz e a língua, que eu falei, né? Então, o olfato é uma fibra aferente que sobe, visceral, do tipo especial, né? Porque é um sentido nosso. Vai levar até o telencéfalo da gente. O exame, para a gente ver se a pessoa está com o olfato adequado, né? Oclui uma narina, coloca um cheiro de olho fechado, né? Coloca um cheiro desse lado. A pessoa tem que ver se sentiu. Oclui outra narina, coloca o cheiro desse lado, a pessoa vê se sentiu. De olhos fechados, né, gente? Aí aqui eu vou dar falando para vocês, ó. Então a gente vai ter aqui a cavidade nasal da gente, onde a gente vai inspirar e sentir os cheiros, né? Aí aqui, ó, você vai ter o que a gente chama de bulbo olfativo, do nervo olfatório, olfativo, né?
que vai levar essa informação. Olha aqui onde vai passar o nervo olfativo, galera. Lembra do diencéfalo, o hipotálamo com a hipófise penduradinha aqui, ó? O nosso nariz, se a gente for penetrando nele, né? Lá atrás está a hipófise da gente, bem interno, né? Bem no meio da nossa cabeça. E aí, galera, o que acontece nessa questão que a gente tem, então, aqui na cavidade nasal, né? Nesse bulbo olfativo, você vai ter as fibras olfativas, ó, com as células sensoriais olfativas que estão aqui formando esses cílios, tá, gente? E aí, ó, esse epitélio, que a gente chama de epitélio olfativo, protegendo, tá? A gente tem um osso chamado osso etimoide aqui, ó, né? E aí a gente vai ter a passagem, né, por poros desses ossos, desses prolongamentos, dessas fibras, ó. Leva lá para o nosso bulbo olfativo. Olha aqui, ó, como se fossem buraquinhos, tá vendo? Tem buraquinhos no osso, ó, passando esse nervo olfatório por dentro desse buraquinho. Além da nervo olfatório, né, são as fibras olfativas. Essas fibras se juntam atrás desse osso, no que a gente chama de bulbo olfativo. E aí o bulbo olfativo, que é a junção de todas essas fibrinhas, né, desses cílios que estão lá, né, receptores químicos do nosso nariz, levam essa informação através do nervo olfativo, ou olfatório, lá para o nosso centro do olfato da gente. Está lá no telencéfalo. Beleza? Classificações, quando a gente tem, então, o nosso olfato, né? Se a pessoa oclui a narina e sentir o cheiro de nada, fica olhando para o lado e fica pensando, meu Deus, estou sentindo cheiro de nada, a pessoa tem anosmia. Atenção para essa palavra, hein, alunos de psicologia de 2020. Muitas pessoas com coronavírus, com Covid, aí, esse vírus horroroso, estão com abolição da olfação, tá? A ausência do olfato é uma das características da doença, inclusive, tá, gente? Um dos testes da galera que tem um sintoma menos grave, né, é ficar com gripe, febre, coriza, né, mal-estar e tal, e para de sentir o cheiro, fica com anosmia. Vocês vão ouvir muito essa palavra aí, muito provavelmente, aí, nesses próximos semanas e meses, assim, que os jornais devem estar falando já sobre isso, tá? E vocês que sabem agora, mais do que nunca, né, alterações fisiológicas dos nervos periféricos, sabem que é uma alteração do teu nervo olfatório ali que não está levando esse olfato para o seu centro cerebral, tá? Existe uma discussão muito grande, né, sobre como isso reverte, se é realmente o vírus atacando o nervo ou se é simplesmente a presença de muco. Vocês podem ver aqui nesse desenho, ó, galera, que a presença de muco na cavidade nasal interfere, né, na passagem ali, da recepção desses receptores químicos, tá vendo? Então existe uma discussão muito grande se isso é uma alteração neurológica que vai permanecer na pessoa por algumas semanas ou meses, ou se é só realmente uma interrupção mecânica, né, porque tem muito muco na frente, tá? Mas é uma das características clássicas, tá? De todo mundo que está com coronavírus aí, ter anosmia. A pessoa que não está com ausência total, ela pode estar com diminuição do olfato. A gente chama isso de tudo que é menos é hipo, né, galera? Hiposmia. A pessoa também, por outra doença da vida aí, pode estar com o olfato aumentado, sentindo cheiros muito fortes, né? Nossa, eu tô sentindo um cheiro forte aqui embaixo, não tem nada dentro do quarto, a pessoa está sentindo um cheiro de outro cômodo, assim. Enfim, a gente chama de hiperosmia. A pessoa pode ter uma alteração no olfato, então tá lá de olho fechado, tu botou cheiro de flor, sentiu cheiro de café. Fala, ué, tá errado isso aí. A gente chama isso de parosmia, tá, gente? Que é a perversão, é quando não tá correto. E quando você tem sempre uma sensação de odor ruim, né, desagradável, cheiros ruins, é uma perversão, né, seria uma parosmia. Mas quando é para cheiro ruim, tem nome, é cacosmia, tá? A pessoa só sentiu, botou café. Tô sentindo cheiro de, sei lá, queijo podre, e era café. Então a pessoa está sempre com alteração no cheiro, mas para ruim. A gente chama isso de cacosmia. Beleza, o teste é super simples, né, gente? Oclui o nariz, cheiro. Oclui o nariz, cheiro, tem que ver a diferença. Nervo óptico, nosso segundo par. Prolongamentos de células lá na nossa retina vão convergir no nosso ponto comum, que é um lugar chamado papila óptica. Aí esses nervos se unem após o buraco óptico que a gente tem aqui na nossa órbita, né? E vão formar aquele X que a gente chama de quiasma óptico. Aí depois do quiasma você tem, né, o cruzamento, que a gente chama de decussação. E aí essa
essas fibras vão para o corpo geniculado lateral do nosso tálamo e depois manda para o nosso córtex visual, que fica lá no occipital, né, gente? São fibras aferentes somáticas do tipo especial. A gente tem como definições, né, de campos dos olhos. Nós temos campos visuais, tá, galera? Gente, tá tendo uma revolução aí, não. O campo visual de um olho é o espaço percebido por um olhar fixo na linha média da gente, tá, gente? Então, esse olho daqui, nessa linha média, tem um campo visual que tá aqui, que a gente chama de campo nasal. E aqui a gente tem um campo temporal. Então, nessa linha média, eu estou olhando para frente, para a câmera. Eu consigo saber que a tela está aqui. E eu consigo ver a minha parede branca do quarto desse lado aqui, mesmo mantendo meu olhar fixo para frente. Porque esse campo visual está funcionando e esse campo visual também está funcionando. Beleza? Então, todo mundo pode fazer esse teste agora. Tampa um dos olhos. Olha para frente aí, para a tela que vocês estão olhando, e pensem aí, sem tirar o olho da frente, o que você consegue ver do lado do nariz e o que você consegue ver do lado onde estaria a sua têmpora, na sua orelha. A gente tem esse campo aqui, ó, minha mão está aqui balançando, eu consigo ver a minha mão balançando, mesmo não estando olhando para o lado, porque o meu campo visual está preservado, tá? Então a gente tem um campo temporal e um campo nasal de cada olho, e a gente tem, na verdade, para enxergar tudo, né, dos dois olhos, uma sobreposição binocular, tá? Eu pego meu campo temporal e visual de um olho, meu campo temporal e visual do outro olho, eu junto tudo e faço uma visão única, tá? Cada trato óptico então é formado por fibras da retina temporal do mesmo lado e da nasal contralateral. Essa é uma informação que confunde dessa, galera. Então, olha essa foto aqui, ó. Para eu enxergar tudo que está no meu lado direito, eu uso, ó, o meu campo nasal desse olho e o meu campo temporal desse olho vai rebater tudo que vem da direita, tá? Ó, a imagem vem assim. Para eu olhar tudo que está na esquerda, o meu campo nasal desse olho da esquerda e o meu campo temporal do olho da direita recebem essa visão para eu fazer a sobreposição binocular, tá? No final da história, galera, o que a gente vai ter, né? O campo da direita batendo nos dois olhos, o campo da esquerda vindo nos dois olhos. O campo da direita e da esquerda, então, ficam nos dois olhos, né? Eu tenho um pedacinho, ó, metade de um olho à direita, metade de um olho da esquerda. Eles se juntam no quiasma, ó, naquele X, e aí eu projeto tudo da direita de um lado, tudo da esquerda do outro, né? Faço aquela decussação, tá? Mas lembrando que a projeção é dos dois olhos que se juntam e viram uma coisa só. Aí dos dois olhos se juntam e viram uma coisa só do outro lado. Campo visual é complexo de entender, a gente vai ter a aula da visão, a gente vai explicar isso melhor, tá, gente? Então, o exame de acuidade visual é aquela que a gente reconhece letras numa placa, né, que vai estar em algum lugar, assim, na sua sala. Você pode ter visão dupla, visão turva, você pode ter alteração no campo visual do olho, né, gente? A gente chama isso de hemianopsias, tá? E o oftalmo pode fazer um exame de fundo de olho. A placa, né, para ver alterações visuais é basicamente essa, né? Começa com letras com fontes bem grandes, ó. O C e o B estão grandões. Aí você lê o C e o B, tranquilo, né? Com um olho só, depois com o outro. Aí depois você vai lendo as que estão menores, até ficar bem pequenininho, né? Hemianopsias, que é uma lesão importante que acontece no campo visual, né? É quando você tem alteração em algum campo visual, você perde, por exemplo, o campo da direita, ou você perde o campo da esquerda, então quando você fecha o olho, você não vê nada na direita, nada na esquerda, ou você não vê nada na direita, tá? Então você perdeu aquele campo visual. A gente tem essas hemianopsias, tá? Lembrando aqui, ó, então, mais uma vez, né, tem essa questão aí do campo visual nasal e temporal dos olhos, nasal e temporal dos olhos. Você, nos dois olhos, recebe informação dos dois campos, mas depois essas informações se cruzam no quiasma, e aí vai a informação de um dos lados do campo visual para um lado do seu cérebro, e do outro lado, né, do campo visual para o outro lado do seu cérebro, tá? Então as informações se cruzam, interagem, mas depois elas se separam de novo. Bom, aí esses dois são bem importantes, que são dois sentidos nossos. O terceiro é o óculo motor, né? Vocês lembram dele? É um músculo
um nervo que não é aferente, então não leva nenhum sentido para a gente, não é nenhuma sensação. É um nervo só para a gente lembrar que ele existe, não vai estar no segundo período da matéria da gente. São fibras eferentes somáticas, eferentes viscerais, tá, galera? Faz a gente mexer os olhos, principalmente, né, para dentro, para cima, para baixo, né? Faz a gente contrair a nossa pupila, né? Ó, os músculos que o óculo motor inerva. Então, você vai para analisar, né, se o óculo motor tá bom, faz o exame de mexer os olhos, fecha o olho, né, faz com o olho só, e aí, ó, pro meio, para cima, para baixo, né, aqueles movimentos dos olhos, né, galera? O quarto é o troclear, também é um músculo, é um nervo que é eferente, né, só inerva um músculo, então a fibra é eferente, desce para chegar no músculo, só inerva aquele músculo oblíquo superior, que leva o olho para baixo, né? O quinto vai ser o nervo trigêmeo. É importante para a gente porque a parte sensitiva do trigêmeo, o trigêmeo é misto, lembra? Ele tem uma parte aferente e uma parte eferente, ó. Fibras aferentes somáticas gerais, que ele leva o nosso tato, e eferentes viscerais especiais, que ele inerva os músculos da mastigação da gente. Ele tem raiz motora sensitiva, raiz sensitiva, né? É aquela raiz onde vai dar, então, a sensação da gente. Olha o trigêmeo aqui, são três, lembra? São três gêmeos. Um ramo oftálmico, um ramo mandibular, maxilar, né? E um ramo mandibular. E ele vai dar as nossas sensibilidades somáticas da nossa face, tá, gente? Então, ó, você vai fazer exame da musculatura mastigatória e sensibilidade da face, ó. Dor, tato, na face da gente, tá? Ver se a pessoa está com sensibilidade somática boa. Pode fazer o reflexo da córnea, que a gente chama de reflexo corneano. Abre o olho do paciente, pega um algodão e encosta no olho. A gente, por reflexo, tem que piscar. Quem não pisca está com alteração de sensibilidade. E o reflexo mandibular, você percute a mandíbula. E o normal é você fechar a mandíbula quando você percute por reflexo, tá? A inervação do facial, do trigêmeo, né, da nossa face. Então, ó, parte oftálmica, né, aquela ramo oftálmico. É para você passar o pincelzinho, a agulha, para a pessoa ver se está sentindo, né? Ou o seu dedo mesmo, né? Nessa região de cima é o ramo oftálmico, ó, verdinha. Até a ponta do nariz é o ramo de cima do nervo trigêmeo, o gêmeo de cima, né? O azulzinho é o ramo maxilar e o vermelhinho é o ramo mandibular, tá? Então, se eu passar nessa região aqui, eu tô vendo o gêmeo de baixo. Nessa bochecha é o gêmeo do meio. E em cima, até a ponta do nariz, é o gêmeo que vem de cima, né? São os três gêmeos do trigêmeo, para ver a sensação, a sensibilidade do nosso rosto. O sexto é o abducente, também é um nervo eferente somático simples, né? Que só inerva o nosso músculozinho de lateralizar o olho, ó. Tá? Músculo reto lateral, que leva o olho para o lado, abduzir o olho. O exame é simples, né? Você faz o exame de movimentos oculares. Aí o sétimo é o facial. O facial é um nervo bem complexo, né, gente? Ele tem fibra eferente visceral especial, eferente visceral geral. As eferências, né, dos nossos músculos do rosto. Nossa mímica facial e tal. É o facial que dá. A aferência do facial é visceral especial, visceral geral e somática geral, tá, gente? Então, várias aferências que ele leva, né? Nosso nervo facial é o que dá aquela paralisia facial, né, do nervo facial, a pessoa fica sem mexer o rosto, né? E ele inerva também a gustação, o paladar da parte da frente, né, da nossa língua, tá, gente? Tem vários sinais quando a gente tem paralisia facial. Um dos sinais que a gente tem que chamar a atenção, então, é aqui, ó. Diminuição do gosto, da sensibilidade do gosto na língua daquele lado, metade da língua só, daquele mesmo lado que a pessoa está com paralisia facial, a língua para de sentir o gosto, tá? Aí tem os músculos facial e nervo, os tipos de lesão, para quem tem paralisia facial, né? Se for uma lesão lá na ponte, se for acima da ponte, se for depois da ponte, tem nome essas lesões. O oitavo é o vestíbulo coclear, aí a parte vestibular, dá o equilíbrio da gente, né? E a parte coclear, que é a parte auditiva. O exame para ver, né? É se fechar o olho e ficar em pé, ver se a pessoa vai cair, para ver o vestibular. E a parte da cóclea é para fazer a nossa audição. Os receptores vão estar lá no nosso ouvido interno, né? E você vai ter essa representação cortical bilateral da audição. São fibras aferentes somáticas especiais.
Tem 2 provinhas de audição. Você pega um aparelho chamado diapasão, que são 2 ferrinhos, né, laterais paralelos, bate, eles ficam vibrando como se fossem 2 antenas, e você bota perto do ouvido da pessoa, perto do outro ouvido, e a pessoa tem que ouvir a vibração, tá? Ou a prova de Rini, né? O Weber, né, o diapasão fica na frente da pessoa, ela tem que ouvir igual nos 2 ouvidos. E a Rini, você pega o diapasão e coloca aqui no processo mastoide, que é esse osso que a gente tem atrás da orelha, e a pessoa tem que ouvir a vibração. Coloca aqui do outro lado, a pessoa tem que ouvir a vibração, tá? Aí, ó, o nosso nervo vestíbulo coclear, que vai ser a junção da parte vestibular e coclear, que vai levar para o nosso ouvido interno, tá? Vai levar lá para o nosso centro de audição. O nono é o glossofaríngeo, a gente estuda ele também, né? Porque ele tem aquela fibra aferente visceral especial, né? Que vai dar a informação dos paladar da língua também, tá, gente? O facial é a parte da frente da língua, né? O gosto. O glossofaríngeo é a parte de trás da língua, que dá o gosto. São 2 nervos que são do paladar, tá, gente? Então, aqui, ó. Língua, né? E faringe, laringe, inervação do nosso glossofaríngeo, que tá vindo daqui, ó. E ele vai ter essa informação da parte de trás da nossa línguazinha aqui, ó. Tá? É o glossofaríngeo. Aí o vago vai levar as informações viscerais, né? A gente já conversou quando a gente falou do sistema nervoso autônomo. Simpático e parasimpático, né? O vago tem uma ação simpática e parasimpática nas vísceras do nosso tórax e abdômen, além de contração e dilatação de pupila, né? O nervo acessório é um nervo puramente eferente, né? Vai inervar os músculos do nosso pescoço e ombro, lembra? O músculo trapézio, aquele que a gente fica tenso aqui, né? Grandão, trapézio. E o econ, que é o músculo que a gente tem aqui no pescoço, é inervado pelo nervo acessório. E por último, o econ tá aqui, ó, o acessório chegando, essa foto é linda, o acessório que é o nervo craniano, ó, vem aqui e inerva o econ do pescoço e o trapézio no nosso ombro. E o hipoglosso também é uma inervação puramente motora, né, referente da língua, faz a gente mexer a língua. Língua para o lado, língua para o outro, língua para cima, língua para baixo, tá? É o que faz a gente mexer a língua. Olha essa frase aqui, ó. Da inervação motora da língua, né, o hipoglosso, 12º par, porque as sensibilidades da língua, quem dão é o trigêmeo, que é aquele ramo, né, 3 gêmeos, tato, dor, né, encostar na língua alguma coisa quente, fria, quem sente é o trigêmeo, o gosto, paladar, quem sente é o facial e o glossofaríngeo. Facial, se o gosto estiver na frente da língua, glossofaríngeo, se você colocar um gosto na parte de trás da língua, tá? Exame para o glossofaríngeo, para o hipoglosso, né? 12º é mexer a língua, né? Várias posições. É um nervo que vai chegar aqui, então, ó, que vai dar os movimentos da língua da gente. E é isso, gente. Não tá fácil para ninguém. Mas essa era uma aula introdutória para a gente relembrar os nervos cranianos, para a gente começar, então, a partir de agora, a gente conseguir ver cada sentido do corpo humano e ver como isso vai interferir na vida de vocês, psicólogos, tá? Então, entender que alterações, né, neurofisiológicas podem trazer, né, problemas muito importantes para esse paciente e também que problemas, né, psicológicos, neuropsicológicos, podem acarretar em alterações nos nossos sentidos, tá? Tarefa para a semana, galera. Resumir só esses nervos que dão os sentidos para a gente, tá? Então, é resumir o olfatório, o óptico. Resumir o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo. E vestíbulo coclear da audição. Tá bom, galera? Eu vou escrever isso lá pra gente no Classroom. Semana que vem é 1º de maio, que eu acho. Tenho a intenção que... isso mesmo, sexta que vem é 1º de maio. É feriado. Apesar de todos os dias serem feriados. Enfim, semana que vem é feriado oficial do mundo. Então a gente não vai se encontrar aqui. Então essa tarefa vai ser para daqui a 2 semanas, tá? No dia 8 de maio. E a gente vai ter aula já desses sentidos. E vocês entregam aí o resumo dos nervos periféricos que geram os sentidos da gente, tá? O tato, visão, audição, olfato, paladar. Certo?
mulheres e seu sexto sentido. Se quiserem pesquisar sobre isso, fiquem à vontade. Mas, teoricamente, são só os 5 sentidos mesmo, tá bom? Fala comigo, alguém, por favor. Qual fim de semana? Para 2 semanas, Brenda. Do dia 8 de maio só. Isso que a gente faça um resumo sobre os 5 sentidos. É isso? Peraí que eu tô rindo aqui. Fala, o quê? Você quer que a gente faça um resumo sobre os 5 sentidos? É isso? Um resumo sobre os 5 nervos que levam aos 5 sentidos. Ah, tá. Resumir os nervos. Os nervos. Os nervos cranianos. Dos sentidos. Tá. Isso não significa que tá, mas tá. Não entendi. Isso não significa que eu saiba, mas tá. Vou tentar. Por isso vocês vão estudar isso. Eu tô lendo aqui agora, que eu não tava lendo. Foi tudo muito estranho. O que foi estranho, Prícia? A Prícia teve coronavírus. Já tá dando um relato dela. Parecia que tinha acabado de me afogar. Não foi estranho para comer e não senti nada. Eu senti o cheiro de verdura. E meu pai de pimentão. Aí, tá vendo? Tava com parosmia. Passei por isso, eu não tenho nada ruim fazendo você não fazer nada. Não tem que internar. Internar é pior, eu acho, sabia? Pra quem tá bem, é melhor não internar. Até porque não tem nem leite pra todo mundo, gente. Não senti gosto. Ele cheirava podre. Você precisava tomar banho também, né, Carol? Nem fizeram exame, acho que tá no toque do lembro. Minha cara tá toda inchada. Não, ele tava sentindo cheiro de podre, entendi. Então, por isso você tá falando uma coisa. E vocês também, a Carol falou também, né? Acabou a parada de sinapse. E essa doença, gente, assim, o grande problema, galera, é que se todo mundo que tá com sintoma precisar internar, não tem leito, porque vai ter muita gente mesmo pegando essa doença. Então, para todo mundo que tem sintomas que não sejam muito graves, a ordem é óbvio que tem que ir para o hospital, se preocupar e tal, óbvio, né? Mas, assim, a ordem realmente é se medicar em casa, ficar isolado, tentar não passar para os seus familiares e esperar melhorar. É meio absurdo pensar isso mesmo, eu entendo vocês. Dá aquela ansiedade, eu diria, né? Aquela crise, assim. Mas, galera, se todo mundo que tiver os sintomas se internar, as pessoas não vão conseguir ter... As pessoas graves não vão conseguir ter leito. Já não está tendo leito para quem está grave. Está nesse nível já, entendeu? Estão abrindo hospitais de campanha em Niterói, aqui no Rio Centro vai abrir um também. Porque o que se espera é que tenham cada vez mais pessoas graves e essas pessoas graves já não têm onde internar hoje em dia. É muito ruim. Então, eu sei que dá medo. E para quem tiver sintoma respiratório, tipo, eu tô com muita falta de ar, não consigo respirar. Cara, aí realmente não tem o que fazer, tem que procurar a unidade hospitalar. Mas, assim, se você achar que não, tipo, se eu ficar em repouso, eu tô bem. Cara, eu só tô cansando mesmo se eu tiver que subir uns escadas, se tiver que fazer uma coisa mais cansativa, assim, avalia, né, a ida ao médico. E se vocês forem mandados para casa, não estranhem, porque realmente tem gente que não tá conseguindo respirar, assim, sintoma mais grave mesmo. E essas pessoas precisam ficar internadas, mais do que vocês, entendeu? É tenso mesmo. Mas que bom que a Priscila já tá bem, todos vocês estão bem, teu cunhado tá bem. Acabou esse negócio de sinapse? Acabou mais ou menos, né? Não, Carol, acabou. A gente tem que entender exatamente a transmissão. Mas a vida é sinapse, né, brother? Então agora a gente vai ter que entender essa sinapse para esses sentidos acontecerem e como essa interação vai acontecer com a nossa parte emocional, né? Como que a gente sentiu um cheiro, gera nossa memória emocional, nossa memória afetiva, gosto, visão, tato, por aí vai, tá? Então, é isso, gente. Vamos embora. Eu vou lá tentar reverter essa guerra que está acontecendo. Semana que vem não temos aula. Qualquer pessoa que tiver dúvida em relação à prova, depois fala comigo. E é isso, né, gente?
boa semana. Se cuidem, essas 2 semanas aí vão ser importantes pra gente. Então, tentem não ficar doentes, tentem não pegar essa gripe maluca aí. Fiquem bem. Fala, Carol. Você acha que vamos voltar? Cara, eu acho. Eu acho que a gente vai voltar, sendo muito franco, hein, gente? Tá gravando, meu Deus. Eu acho que a gente vai voltar, mas eu acho que a gente não vai voltar ao Rodrigo, normal. para de gravar isso. Para de gravar, depois você Não, vou fala. falar. Não, não tem problema não. Então Gente, tá. ué, sou eu mesmo, azar. Se a faculdade não gostar, não gostou, né? Eu acho o seguinte, assim, eu não sei se você já tem essa noção, mas o mundo, né, gente, meio que vai mudar daqui para frente, assim. Sei se já caiu a ficha de vocês, mas eu imagino que, por exemplo, a gente conseguir ir a um show onde vai ter, sei lá, 500 pessoas dentro de uma casa de show fechada, eu acho que isso talvez só vá acontecer daqui a muito tempo, assim. Não sei se vocês estão com essa noção. Eu acho que a grande maioria da população não está com essa noção, gente. Eu acho que muito menos, Rodrigo. Eu acho que é um cinema. Vai levar muito tempo. E assim, eu Uma acho que os festa. shoppings vão abrir, o shopping vai abrir, o comércio vai ter que voltar a funcionar, mas eu imagino que por uma organização que tem que ser governamental, assim, as lojas precisam ser de acesso restrito, não pode ter fila, as pessoas não podem aglomerar, entendeu? Não vai poder, vai ter aniversário do Guanabara, não vai poder ter 1000 pessoas empurrando umas às outras, sabe? Vai ter que ter entrar, não pode ter fila, vai ter que ter hora marcada para comprar coisa em shopping, em loja. Aula, a gente vai poder ter aula, mas tem que ser com janela aberta, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool. Eu acho que as coisas vão ter que ser muito diferentes daqui para frente em todos os sentidos. Ônibus, a gente não vai poder mais andar em ônibus, vai ter que todo mundo andar de luva, se bobear, com máscara. O ônibus não vai poder ter ar-condicionado, as janelas não vão poder ficar fechadas. Assim, é uma mudança de sistema, entendeu? Para que a gente possa pensar em voltar. Ou então é o que o presidente falou, gente, sinceramente, todo mundo ficar doente, a população inteira, e os que sobreviverem voltarem à vida normal. Porque, sinceramente, assim, é uma gripe muito forte, é uma gripe que não é leve, que as pessoas realmente vão ficar doentes, e muitas pessoas que vão ficar doentes vão morrer, a verdade é essa. As pessoas que não morrerem ficam muito mal por pelo menos 2 semanas, e a gente não tem ainda essa noção de como a pessoa fica após a doença, sabe? Não existe essa coisa de, mas eu já sou IgG positivo, meu reagente já deu positivo, eu não pego mais. Não se sabe. E se você pegar de novo, e se pegando de novo, você fica com sintomas mais graves do que da primeira vez, o vírus muda, né? E se mudar o vírus e você pegar de novo, e na segunda vez for pior, sabe? A gente não sabe de nada. A verdade é essa, é uma doença que tem meses, sabe? As pessoas na China estão pegando de novo, os sobreviventes, sabe? Então, e aí? Sabe? Se as pessoas pegam de novo e na segunda vez o sintoma é mais grave, a gente não sabe. Então, voltar ao normal, amigos, sendo muito franco com vocês, eu não acho que volte. Eu não acho que tipo, daqui a 2 semanas a só vai abrir, a gente vai pegar ônibus e vai lá para a faculdade. Eu não acho isso. Eu acho que sim, vai existir todo um movimento, principalmente do governo, para que o comércio comece a reagir, a reabrir. E, enfim, né, ensino também faz parte de comércio hoje em dia, principalmente, né? Então vai existir uma forçação de barra para que as coisas voltem ao normal, não tem jeito, né? Mas indivíduo, vai ter que repensar isso de uma forma muito coerente, assim. Eu sei que
Isso inclui muita coisa, tá, gente? Isso inclui, inclusive, pô, mensalidade. Será que, pô, se a faculdade ficar assim até julho, será que não tem que ter um abatimento mais forte? Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que deveria. Eu não sou nada do reitor, nem, enfim, talvez ele até me puna por eu falar isso. Espero que não. Jenny, me ajuda. Mas será que nesse formato, se for mantido por mais um, 2, 3 meses, a gente não sabe. Será que a gente precisa realmente manter pagamento completo? Porque é comércio, mas assim, a gente também entende que existem muitos funcionários. E manter o pagamento de funcionários precisa que os alunos paguem a faculdade. Então é muita coisa para se conversar, né, gente? Muita coisa para se pensar em simplesmente só, vamos voltar ao normal, que o comércio tem que abrir. Sabe, pegar um ônibus é risco hoje em dia. Pegar um ônibus cheio com alguma pessoa ali que tenha a gripe e que não esteja num sintoma forte, aquela pessoa transmite para todo mundo que está dentro do ônibus, sabe, gente? Então é bem complicado, assim. E é louco, né? Você pensa, cara, quando que eu vou poder ir num show de novo de um artista que eu gosto? Cara, não se sabe. Uma pergunta que não tem resposta de verdade, assim. Teoricamente, vai curtindo as lives aí, gente, porque não tem como você saber quando que você vai poder ficar numa casa de show. Não vamos fazer um show então num campo aberto. Beleza, mas cara, todo mundo de máscara, todo mundo sem encostar um no outro, um períodozinho ali distante, sabe? Porque aglomerações é complicado. Cara, quando que você vai poder ir no restaurante de novo? Restaurante, cara, as pessoas têm mesas próximas, né? Restaurante, as pessoas usam talheres compartilhados. A pessoa tem que confiar que a higiene do restaurante higienizou, né, aquele talher. Você não pode usar um talher de uma pessoa com Covid positivo, senão você pega o Covid. Então, assim, a gente vai ter que andar com o nosso talher agora para ir no Outback, sabe? É meio tenso, assim, pensar. O mundo vai mudar muito, galera. E isso é invariável, assim. Vai mudar de verdade. As pessoas mais lúcidas, elas vão tomar as suas medidas de prevenção. E as pessoas que pensarem à frente, pensarem adiante, vão ser as pessoas que vão se dar melhor. Então, se vocês, assim, eu imagino que vocês trabalhem, tenham um comércio, alguma coisa, pensem adiante, assim, sabe? É atendimento residencial ou atendimento no lugar que você tem, mas de uma pessoa por vez, com horário marcado, com todos os protocolos de higiene, sabe? Talher descartável para quem faz alimentação. Essas coisas todas vão ter que ser pensadas, assim, gente, de boa. Porque as coisas vão mudar e você vai ter que pensar adiante, assim. Se você ficar pensando no mundo que era até 2 meses atrás, cara, numa boa, assim, boate, não existe mais. Você ir pra boate, você olhar alguém e você beijar na boca da pessoa, sabe? Isso não existe. Pra galera solteira aí, eu acho que o mundo vai ficar bem difícil, brother, daqui pra frente. Porque, cara, como é que vai fazer, né? Você não vai ter mais isso de ir pra um barzinho, flertar com alguém, conhecer alguém. Você vai ter que conhecer a pessoa antes, não vai poder dar a mão, sabe? É tenso, cara. Fala, Brenda, falhou aí. Brenda falou alguma coisa, deve ter rido da minha piadinha sem graça. Bem, gente, mas é isso, a gente tem. Eu tô nessa quarentena. Eu tô filosofando, pensando, tô escrevendo e tudo, gente. Qualquer dia sai um livro aí. Memórias de um louco da quarentena. Mas fiquem bem, tentem se manter sãos e sãs. E imunes aí, tá, gente? Tentem ficar. Bebe muito líquido, faz atividade física dentro de casa, usa máscara para sair na rua. Quem tiver, usa a luva. Faz tudo com o máximo de proteção de verdade, tá, gente? E daqui a 2 semanas a gente se vê, né? Um beijo, um queijo, se cuidem. Falem comigo no WhatsApp depois aí, quem quiser. E a gente se fala. Tchau. Fui também.